Vamos conversar sobre os critérios ou como é que a gente deve escolher o melhor lubrificante para a lubrificação de um compressor semi-hermético. Ok, perfeito. Tá? Acho que a primeira definição é importante a gente saber o que é um compressor semi-hermético, né? O compressor semi-hermético é aquele em que o motor e o compressor fazem parte de um único sistema, né? Qual é a diferença dele, por exemplo, em relação a um hermético? O hermético, ele é selado, tá? Totalmente fechado, tá? Mas por outro lado, um compressor semi-hermético, ele é muito mais robusto, né, do que um compressor hermético. Normalmente um compressor hermético é aquele que a gente vê nas geladeiras, que quando você tem um problema, o que você faz? Joga fora, né? Aí compra outro. Exato. Joga fora e troca. No compressor semi-hermético, ele permite manutenção, você tem todo o sistema de fechamento, de vedação e etc. E é claro, você tem que escolher o lubrificante mais adequado para trabalhar com os compressores semi-herméticos, que normalmente são utilizados na refrigeração. Sim. Mas aí, na sua visão, o que você entende que seriam os critérios para a gente escolher um bom lubrificante para compressores semi-herméticos? Olha, Renato, entendendo que o compressor semi-hermético é um dos mais utilizados do mercado, é preciso primeiro entender qual aplicação o cliente ele vai utilizar para o sistema dele, para o processo dele. Tá, então, acho que um dos primeiros pontos é verificar qual fluido refrigerante ele vai estar utilizando. Legal. Para que a gente possa verificar qual que é o óleo que a gente pode estar indicando para esse cliente. Legal. Vamos fazer uma evolução aí dos fluidos refrigerantes? Vamos. Qual que era o primeiro? Os mais antigos, né? Era o famoso CFC, não era? Exato. O que é o CFC? Qual que era? R12, né? R12. Legal. R22 ainda, né? Também. Mas o R22 é um HCFC, né? Tá? E aí é uma evolução, né? Então, primeiro, lá atrás, os primeiros foram o CFC, que era o R12. Depois veio o HCFC, né? Que é o R22, que é mais conhecido como Freon. Perfeito. Certo? E depois você tem os HFC, né? HFC, aí você tem o R134A. O 410. É, 410, 407. Perfeito. Né? Beleza. É só pra gente ter uma ideia aí, a gente... voltando aí na cronologia dos fatos, né? Pra gente ter uma ideia. Vale ressaltar que hoje o HFC é um dos mais utilizados, é o HFC, exatamente pelas questões ambientais, né? Então, é utilizado para todo o processo novo hoje que sai de fábrica, né? Dependente do processo. Hoje o fluido mais utilizado realmente são as HFC ou HCFC, que são os mais utilizados hoje no mercado. São os mais antigos, né? Que é o R22, né? É do HFC... Não, o HCFC, né? O HCFC, que é o R22, que é o Freon, ainda é muito utilizado. Sim, perfeito, né? Sim. Ainda é muito utilizado. Sim, como o R22 é muito utilizado. Mas os hoje... mais modernos, no caso, seriam os próprios HFC. Perfeito. Que aí é o R134A. Que são hoje os que mais saem nos projetos para... Novos, né? Novos, para os sistemas hoje de refrigeração. Legal. Mas e aí, o que a gente tem que ver do ponto de vista de lubrificante? Principalmente a compatibilidade. Eu acho que esse é um dos principais pontos para verificar se eles são miscíveis, né, para o sistema, e com isso se ele tem aplicação para o processo dele. Então, por exemplo, hoje no HFC, hoje o que é mais utilizado é a linha poliéster. Então, logicamente que a gente precisa verificar a viscosidade, que é um segundo ponto importante para a aplicação, porque cada compressor tem, pelas suas peças, eles indicam um direcionamento de viscosidade, que é exatamente... hoje nós temos, por exemplo, a viscosidade desde o 22 até o 220. No semi-hermético, por exemplo, um dos mais utilizados é o 32. Então, para a parte de refrigeração, propriamente dita, exatamente. Né? Então, para a parte de frigoríficos, né? Exato. Assim. Então, é importante ver a compatibilidade com o fluido e também a viscosidade. Um dos principais erros hoje que eu vejo no mercado é exatamente esse. Muitas vezes o cliente ele entende que ele precisa de um sintético para aplicação, mas às vezes ele não sabe qual viscosidade utilizar. Então é importante também entender qual a viscosidade para que ele tenha a aplicação correta para o compressor que ele está utilizando. Mas a viscosidade não é uma característica do fabricante? Não é o fabricante que define qual é a viscosidade? Porque eu nunca vi ninguém até hoje alterando a viscosidade do fabricante. Perfeito. Ele deveria seguir a recomendação do fabricante. É o correto. Né? É o correto, mas... Então, por exemplo, se o fabricante vai lá e indica, olha, use um óleo ISO VG32. Ele tem que usar o 32. É o correto. Não adianta ele querer partir para um 46, um 68, que não vai dar certo. Mas o que nós vemos hoje no mercado é que algumas empresas, elas inclusive não sabem qual viscosidade utilizar. Então, ainda tem isso hoje? Ainda tem, Renato, acredita?
E, infelizmente a gente ainda encontra. E aí a gente sempre pede, né, qual que é o compressor que está sendo utilizado para que a gente possa fazer essa consultoria, para que ele possa entender o que ele tem que utilizar. Eu pensei que hoje em dia ainda tivesse mais erros com relação à base do óleo. Do ponto de vista não do cara errar a viscosidade, mas do cara errar a base. Ele deveria estar usando, por exemplo, um poliéster e o cara está usando mineral. Pode usar? Pode usar. Tá? Mas você vai ter problemas aí de compatibilidade com o fluido. O que nós indicamos é sempre você, caso você faça essa troca dentro do sistema, né? Hoje que nós vemos muito é, por exemplo, o cliente ele tirar o mineral para colocar, por exemplo, um semissintético para melhorar o processo dele, para melhorar o rendimento. Porque o mineral, nós vemos que a troca dele, por ele ser bactericida, ele é um óleo onde você, na base dele, você perde propriedades muito rápido. Então o que acontece? As peças elas acabam danificando muito rápido também. Então nós fizemos diversos processos onde o cliente não trocou o R22, mas sim trocou o mineral pelo nosso Trend Lube AB, que é uma base semissintética, trazendo um melhor rendimento. Logicamente que também muitos clientes também às vezes tiram o R22 para colocar um 134, 404 e retiram também esse mineral para colocar o nosso óleo poliéster 32. Mas aí é um retrofit, né? Aí ele vai ter que fazer todo um processo de troca do fluido refrigerante, que não é simples, né? Não. Ele talvez tenha que mudar alguns componentes de todo o sistema dele de refrigeração. Perfeito. Não é simplesmente chegar e tirar um gás e colocar o outro e pronto. A questão do óleo, normalmente eles querem facilitar, né? Ou eles querem simplificar. E nem sempre é mais fácil, né? Você tem que também ter cuidados. Não negligencie essa questão da troca do óleo. Perfeito. O do fluido refrigerante faz parte do processo, etc. Mas o que a gente recomenda é que nunca negligencie a troca do óleo. Principalmente se você vai mudar de base, né? Se você vai sair de uma base mineral para um poliéster. Mas lembrando, o que é importante para o óleo? Essa questão, não só da viscosidade, mas a questão, por exemplo, da estabilidade térmica. Perfeito, para temperaturas. Porque você vai trabalhar em amplas faixas de temperatura. Perfeito. Você vai trabalhar com temperaturas elevadas, pressão dependendo baixa, do caso, alta, até temperaturas negativas, né? Então você tem que pensar nessa questão da estabilidade térmica, né? Você tem que ter propriedades, porque num compressor semi-hermético você precisa fazer com que o lubrificante realmente lubrifique as partes móveis. Então você vai ter todo um sistema mergulhado dentro do óleo, então você vai ter o cárter ali com óleo lubrificando essas partes móveis. Então você tem que ter um bom poder lubrificante. Perfeito. Do óleo, tá? Você tem que ter essas questões de estabilidade. Você tem que ter a questão da compatibilidade que a gente já falou, tá? A viscosidade adequada, porque você vai trabalhar em condições de temperatura alta como temperatura baixa, tá? Que mais que você lembra que é importante que o óleo tenha que ter do ponto de vista de propriedade? Além do que você comentou, né, sobre a questão da propriedade de temperaturas, né, que o óleo ele precisa, né, um dos pontos de qualidade do lubrificante é ele chegar às temperaturas que necessitam para que ele ou não flocue, né, ou para que ele não vá para o sistema nesse processo. Então, que é o chamado arraste. Então, a miscibilidade também é muito importante nesse processo. Mas eu também creio que as propriedades anticorrosivas também são algo importante dentro do lubrificante, para que ele possa ter o filme lubrificante melhor, exatamente para esse cuidado com as peças. Né? Mas essa questão, bem lembrada, essa questão da proteção contra a corrosão, né? Por quê? Porque você tem água no sistema, na maioria das vezes, né? E essa água pode vir de contaminantes externos, mas ela pode vir também arrastada pelo gás, tá? Então, o fluido refrigerante, de uma maneira ou de outra, na hora de você carregar o sistema e tudo mais, você também tem uma contaminação por água. E a água, a gente sabe que, na presença do lubrificante, dependendo da base química, principalmente um poliéster, que é extremamente higroscópico, ele absorve umidade. Então, você já tem uma tendência de ter maior preocupação com a presença da água no sistema. Então, a proteção contra a corrosão é extremamente importante, né? E isso... alguns óleos têm e outros nem tanto. Beleza? Perfeito. O que mais que você acha? A questão da miscibilidade que você falou. Sim. A questão da compatibilidade tem tudo a ver com o tipo de fluido refrigerante. A miscibilidade, por quê? Porque é importante que ele forme uma única fase, né? O que é miscível? Quando você consegue ter uma única fase. Por exemplo, álcool e água. Se você misturar, forma uma fase só. Se você pegar, por exemplo, água e óleo, a princípio, não formaria uma fase só. Mas esses dois formam uma fase só. Formando uma fase só, você tem a facilidade depois de
Quando o óleo retornar após o separador, você vai conseguir separar de tal forma que você tenha somente o óleo voltando para o compressor e, consequentemente, fazer uma boa lubrificação, e o restante segue para o sistema. Perfeito. É isso? Então, essa questão da miscibilidade é uma boa. A compatibilidade nós já falamos. Sim. Tá? Tem outras questões relacionadas à solubilidade, por exemplo, que é a habilidade do gás em se dissolver no óleo, no líquido. Tá? Que mais? Acho que é só, né? Eu acho que também é importante a questão das aprovações, né? Os óleos eles serem aprovados tanto tecnicamente naquele compressor, quanto também pelos clientes, né? Vale ressaltar. No caso, quando você fala tecnicamente, pelo fabricante. Né? Perfeito. Tá. Nós temos aí duas aprovações que a gente pode citar. A aprovação técnica pelo fabricante, onde ele mesmo indica o lubrificante, e também a aprovação pelo cliente, porque passou por testes dentro desses clientes. Tá. Então, isso é importante também, porque ele passou por algum teste comercialmente, dentro desse processo, onde ele foi aprovado também para utilização. Então, acho que isso é importante também, você testar o produto antes de utilização, para que você utilize o melhor da melhor forma. Legal. Fechado, é isso aí. Valeu, Danilo. Obrigado. Obrigado, Renato.